Olá, seja bem-vindo você que clicou nesse vídeo, seja bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Quem foi Arthur de Schopenhauer? Quais foram os principais campos de interesse de Schopenhauer dentro da filosofia? O que significa a ideia de vontade de representação criada por Schopenhauer? Como Schopenhauer influenciou Nietzsche? E qual é a importância do legado deste filósofo, deste grande pensador, para os nossos tempos atuais? Se você quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões, fique aí conosco até o final deste vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, com graduação e mestrado em filosofia. E para tratar deste assunto, eu convidei um especialista no assunto, é claro, que é o professor Diogo Bogeia. Ele que é filósofo e professor da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor Diogo, seja bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. Muito obrigado, João. Agradeço muito por esse convite. Estou muito feliz de poder participar aqui com você. Tenho acompanhado o seu canal há algum tempo e indicado ele, inclusive, que está muito bacana o seu trabalho. Então, para mim é um prazer contribuir aqui com você. Muito obrigado, Diogo, pela indicação do canal e por ter aceito o meu convite de estar aqui orientando o meu canal, falando deste pensador que é tão importante. Mas antes disso, você que clicou nesse vídeo, já deixe o seu like nesse vídeo, comentários, perguntas, inquietações, pois as suas inquietações poderão gerar uma nova discussão, um novo bate-papo. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, como eu sempre digo aqui, aquilo que é bom é para ser compartilhado. Vamos lá então, Diogo, a nossa conversa. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos saber quem foi ou quem é, né? Que ele está morto fisicamente, mas as suas ideias vivem entre nós, né? Schopenhauer. Como é a pronúncia correta, professor? Schopenhauer, Schopenhauer? E Bom, quais eu falo campos? Schopenhauer, então... Schopenhauer, né? É. Tá certo. Quais foram, então, os principais campos dele de interesse dentro da filosofia? Enfim, quem foi ou quem é Schopenhauer? Bom, o Schopenhauer, ele nasceu em 1788, né? Ele é um pensador alemão, e ele nasceu numa família rica. O pai dele era dono das indústrias Schopenhauer, um grande empresário do ramo de minérios, de ferro, coisa do tipo. E havia uma expectativa muito grande de que o Schopenhauer assumisse, né, herdasse os negócios do pai, quando ele crescesse, quando tivesse idade. Só que desde muito cedo, o jovem Schopenhauer é um desses prodígios assim da história da filosofia. Desde muito cedo ele começou a se interessar por literatura, por filosofia, era um leitor compulsivo, um escritor compulsivo. E quando ele fez 15 anos, o pai dele deu de presente para ele, dizem até que talvez para se aproximar um pouco do filho, ver se o filho se interessava mais pelo que ele fazia, deu de presente para ele uma viagem pela Europa. Então, Schopenhauer aproveitou cada momento dessa viagem, conheceu culturas diferentes, mundos diferentes, formas diferentes de viver, levou um diário em que ele anotava tudo que ele ia vendo, tudo que ele ia assim, se interessando, e ele via coisas que eram muito terríveis, como a miséria, como a destruição da guerra, como também via coisas maravilhosas, como grandes obras de arte, grandes obras de arquitetura. Ele é um cara que conhecia muito de arte, né? Ao contrário de Kant, que é um cara que escrevia sobre estética, dava exemplo da grama, do jardim, não conhecia nada de arte, nunca saiu de Königsberg, né? Schopenhauer teve a oportunidade de, aos 15 anos, rodar a Europa e conheceu muito de arte, de arquitetura. Então, é um cara que, quando fala de arte, fala com muita propriedade. E quando ele fez 16 anos, já de volta dessa viagem pela Europa, ele foi marcado assim por uma tragédia. O pai do Schopenhauer cometeu suicídio, se atirou do alto de uma das indústrias dele, do prédio de uma das indústrias. Se atirou, morreu. E aí, aos 16, ele teve que lidar mais uma vez com esse conflito de maneira mais intensa, né? Porque assim, o pai morreu, ele com 16 anos, já está em tempo de assumir os negócios do pai. E ficou ele e a mãe. Para a mãe dele, a morte do pai foi uma coisa muito boa, libertadora,
porque ela era uma jovem mulher que casou com um cara muito mais velho que ela, e ela tinha uma cabeça assim, muito artística, né? Ela queria participar de salões literários, tinha uma cabeça de livre pensadora mesmo. E ficou presa desde muito cedo numa vida de dona de casa, mãe de família de século XIX. Quer dizer, coisas que na época eram excludentes, né? Ou você era uma mãe de família ou abria um salão literário, coisa do tipo. Então, quando o pai dele morreu, ela se mudou para Weimar e abriu um salão literário que era super bem frequentado pelas melhores cabeças pensantes da época, pelos grandes artistas da época. O Goethe frequentava muito os salões da Johanna Schopenhauer, e ela também era escritora, escreveu vários romances que tiveram até um certo sucesso literário na época, né? Um sucesso de vendas na época. E o Schopenhauer, mais uma vez, desde muito cedo, teve essa oportunidade, ali com seus 16, 17 anos, frequentar salões literários simplesmente com figuras do calibre de um Goethe, né? Que era uma grande referência da época lá em Weimar. Só que, desde cedo também, Schopenhauer apresentava um temperamento muito difícil de lidar. Ele era um cara que não era muito fácil, assim, né? Ele era muito assertivo, era muito mandão, era muito controlador. Então, queria controlar o comportamento da mãe, queria que ela se comportasse de um certo jeito, achava ela muito libertina para o gosto dele, não sei o quê, de maneira que ela mandou ele para um colégio interno, um dos melhores colégios ali da Alemanha, que ficava seguramente, como ela fez questão, a vários quilômetros de distância de casa, de maneira que ele não pudesse voltar quando quisesse. E, mais uma vez, nesse colégio, ele demonstrou esse temperamento intempestivo dele, intemperado dele, escreveu um poema sarcástico, sacaneando um professor lá desse colégio, super tradicional da Alemanha, e não satisfeito em escrever, entregou ao professor. Então, ele logo foi expulso desse colégio e voltou para o convívio da mãe, onde tinha um lado bom de frequentar o salão literário com várias personalidades incríveis da época, mas tinha os conflitos de personalidade dele com a mãe, que não batia de jeito nenhum, e ele sempre muito brigão, muito mandão, de maneira que um dia eles tiveram uma briga feia, feia, quase saíram no tapa, assim, acho que ela deu uns tapas nele, então ele foi para o quarto dele, e quando ele acordou no dia seguinte, tinha um bilhete na cômoda da sala dizendo mais ou menos assim: fui para a casa de campo, não voltarei até que você tenha ido embora, nunca mais quero ver você. E dito e feito, ela foi para a casa de campo, ele nunca mais teve contato com a mãe, mas ele recebeu ali, né, uma herança do pai. Como eu disse, tinha uma boa condição, era dono, um grande industrial, um grande empresário da época, de maneira que ele, assim, sempre muito bem contido com o dinheiro, sabendo lidar com a administração dos seus bens. Esse dinheiro dessa herança do pai durou até o fim da vida, de maneira que ele não era um homem rico que pudesse viver de luxos e coisa do tipo, mas também nunca passou necessidade. Viveu ali dentro de um espectro de classe média com essa herança do pai até o final da vida. E ele, muito cedo, como eu disse, já se interessava por literatura, por filosofia, teve toda essa experiência no salão literário da mãe e começou a trabalhar na criação de uma obra filosófica original. Ele, como eu disse, como um prodígio da filosofia, aos 30 anos, já tinha publicou aos 30 anos, em 1818, a grande obra dele, que é O Mundo como Vontade e Representação. Vou te mostrar aqui a minha edição. O Mundo como Vontade e Representação, uma das grandes obras da história da filosofia. Ele esperava causar um impacto enorme com essa obra, porque ela é muito realmente revolucionária, ela é muito ácida, muito cítrica e muito original na história da filosofia, só que, para a dor e o desespero dele, ninguém ligou para a obra de Schopenhauer. Não gerou repercussão nenhuma, nem de crítica, nem de público, nem uma nota no jornal. Ele ficou super decepcionado, viveu muito tempo amargurado com essa situação de falta de reconhecimento de uma obra que ele reconhecia como tão especial dentro da história da filosofia. E se eu conseguir demonstrar hoje, como eu quero que vocês que estão assistindo a gente entendam um pouco por que essa obra é tão revolucionária, por que ela é tão original dentro da história da filosofia. Essa obra é a principal obra dele? Essa obra é a principal obra dele, né? O Mundo como Vontade de Representação, que ele publicou aos 30 anos. E nessa obra, já vou entrar no campo da grande originalidade dele. Por favor, já diga aí o que ele trata e sintetiza para a gente aí.
ele tem aqui, por um lado, uma influência muito forte do que está se fazendo de ponta em filosofia ocidental, que é a filosofia do Kant. Ele é um grande leitor de Kant, ele entende muito da filosofia de Kant, porém, ele tem uma influência diferente, uma influência que os outros pensadores ocidentais não tiveram, que é uma leitura muito séria do pensamento oriental. Na época dele, ali no fim do século XVIII, início do XIX, estavam sendo traduzidos diversos textos da cultura indiana, do pensamento budista na Europa, graças lá àquele movimento de colonização das companhias britânicas das Índias Orientais na Índia, né, e tal. Houve um grande movimento assim, de interesse cultural na Índia, nas tradições de pensamento oriental, e houve todo um movimento de tradução desses textos e divulgação na Europa. Só que o pensador que realmente levou a sério essa influência oriental foi o Schopenhauer. E nessa obra, O Mundo como Vontade de Representação, ele faz algo que é extremamente original, que é um casamento, uma junção entre o pensamento ocidental e o pensamento oriental. No Mundo como Vontade de Representação, que é o grande livro do Schopenhauer, ele tem 4 capítulos. No primeiro capítulo, ele diz, bom, aqui eu vou tratar do mundo como representação. Nesse primeiro capítulo, não há uma grande novidade em relação à filosofia kantiana. Ele, como grande leitor de Kant, está ali assumindo a herança kantiana e colocando aquele grande achado de Kant, né, que é assim, a chamada Revolução Copernicana, que é justamente a noção de que nós não conhecemos o mundo tal como ele é. Nós não conhecemos as coisas tais como elas são em si, mas a gente só conhece as coisas tal como podemos conhecê-las. Eu costumo usar um exemplo assim, mais contemporâneo. Para o Kant, é como se a mente tivesse alguns aplicativos que já vêm de fábrica e fazem com que a gente só consiga ver o mundo tal como a gente pode percebê-lo, e não como o mundo é em si. De maneira que, para o Kant, a mente tinha pelo menos 14 aplicativos, né? As 2 formas da intuição sensível, que seriam tempo e espaço, de maneira que a gente só consegue ver as coisas, perceber as coisas num certo tempo, num certo lugar, e as 12 categorias da tábua de categorias, né? Causalidade, relação, quantidade, etc. Schopenhauer assume essa herança, mas faz uma limpa aí, né? Para ele só temos 3 aplicativos, digamos assim, tempo, espaço e causalidade, já instalados na mente de fábrica, de maneira que a gente percebe o mundo sempre em relações de tempo, espaço e causalidade. Logo, só podemos perceber o mundo dos fenômenos, tal como Kant já havia enunciado, não podemos perceber, conhecer racionalmente a coisa em si, o mundo em si, certo? Só que ele acrescenta aí uma virada na filosofia kantiana. Ele não para por aí, ele não fica aí. Como ele diz no livro 2, né, do Mundo como Vontade de Representação, são 4 livros, né? No livro 2 ele diz que vai tratar do mundo como vontade e que, se o primeiro não trouxe grandes novidades, porque é meio que apenas uma limpeza no terreno da filosofia kantiana, no livro 2 ele diz, esse livro vai fazer o leitor tremer. Por que vai fazer o leitor tremer? Porque, apesar de ter partido do ponto de vista, né, da filosofia kantiana, segundo a qual a gente só pode conhecer racionalmente os fenômenos e nunca a coisa em si, ele dá um salto aí, ele diz, mas tem algo aí que o Kant não considerou. Tem algo que o Kant não considerou. É o seguinte, como diz o Schopenhauer, nós não somos uma cabeça de anjo alada. O que significa isso? Nós não somos um puro espírito, não somos um puro intelecto, não somos só esses aplicativos que estão instalados na mente que fazem com que a gente possa perceber o mundo de uma determinada maneira. Nós somos seres encarnados, nós temos um corpo. E o corpo é o lugar de uma experiência que é de um conhecimento imediato, como diz o Schopenhauer. Todo o conhecimento que a gente tem através do intelecto, da razão, é um conhecimento mediado por tempo, espaço e causalidade. Justamente por isso, não podemos conhecer as coisas em si, mas apenas o mundo dos fenômenos, tal como a gente pode conhecê-los. Porém, o corpo tem um lugar especial aí, diz Schopenhauer, porque o corpo é o lugar de uma experiência que é imediata.
que não passa pelo intelecto, que não passa por esses aplicativos já instalados no intelecto. E ele diz, o corpo revela para nós a verdade mais íntima do mundo. O corpo revela para nós a experiência da essência da própria realidade, que é algo da ordem de uma força, de um impulso, de um esforço, que ele chama justamente de vontade. Então, quer dizer, nessa inquietação, na excitação, no movimento, no ir em direção, na busca que nos acomete corporalmente, nos leva atrás das coisas que desejamos, nós temos uma experiência imediata da essência mais íntima do mundo e de todas as coisas, que Schopenhauer diz, é a vontade. Isso, em termos de tradição ocidental, representa um salto, uma quebra, que torna o pensamento de Schopenhauer extremamente original. Pelo seguinte, vontade não está submetida à razão. A vontade não está submetida à consciência. E é o que nos caracteriza mais essencialmente. Logo, há um deslocamento de uma tradição que milenarmente se construiu em torno da noção de logos, né? Da noção de que o que caracteriza mais essencialmente o ser humano, pensem na história da metafísica ocidental, ela é toda uma história que coloca no centro da experiência humana de mundo o logos. Logos, como vocês sabem, em grego, quer dizer palavra, discurso, mas especialmente ordem, no sentido de uma certa ordem que atravessa as palavras e as encadeia em discurso, e que no exercício dessa ordenação da palavra em discurso, há todo um processo de fundamentação. Fundamentação do próprio discurso, em discurso argumentativo, em que um argumento segue o outro, e um discurso que, ao mesmo tempo em que fundamenta a si mesmo, fundamenta aquilo de que se fala. Né? Esse é todo o projeto platônico, aristotélico, de uma epistemologia, de construção de um discurso bem fundamentado, e tão bem fundamentado, que se distingue da mera opinião, que se distingue da fantasia, que se distingue da imaginação, porque ele é tão bem fundamentado que ele, inclusive, fundamenta aquilo de que ele fala, o tema de que ele fala. Logo, toda essa tradição ocidental é centrada nessa experiência da essência humana como logos e, portanto, como mente, como intelecto, como consciência, como razão, que é análoga, homóloga a uma experiência de se pensar o mundo e a essência do mundo como igualmente fundamentado por um fundamento absoluto. Né? Seja ele a ideia de bem platônica, seja ele o téion aristotélico, seja ele o Deus cristão dos medievais, seja esse fundamento o sujeito racional cartesiano que dá conta de conhecer os objetos do mundo tal como eles são nos seus exercícios de pesquisa racional, seja mesmo na filosofia kantiana, filosofia prática kantiana, quando se assume que a essência mais íntima do humano é a razão e que a razão é capaz de nos dar leis, tanto a nível individual quanto social, construindo aquilo que para o Kant é o objetivo de toda a vida humana, que é a construção da autonomia, né, que é o dar-se leis racionalmente estabelecidas, tanto a nível individual quanto social, na experiência de um Estado constitucional, com leis plenamente racionalmente estabelecidas. Hegel está seguindo Kant nessa levada. Né? O próprio processo da história é o processo do desenrolar de uma razão com R maiúsculo até o final, em que ela atinge o autoconhecimento absoluto do seu processo como racional. Schopenhauer, portanto, representa uma quebra em toda essa tradição, porque ele diz a nossa essência, e não há razão para crer que nós somos seres diferentes de quaisquer outros seres, por natureza, que sejamos seres diferentes do restante do mundo. Então, por analogia, podemos pensar que a nossa essência é a essência do mundo. A nossa essência é a vontade. E o que é a vontade? Uma força cega e uma força que, por não estar dentro, restrita aos limites do princípio de razão, esse que trabalha com tempo, espaço e causalidade, é uma força que não tem fundamento, no sentido de veio de algum lugar e tem uma fundamentação, é uma força cega, é uma força sem finalidade,
é uma força que não está submetida à razão e à consciência, nem pode ser controlada ou dominada pela razão e pela consciência. Pelo contrário, a vontade comanda a razão e a consciência. Então, há uma inversão aí, né, na relação entre força da vontade ou do desejo, como você quiser, e razão e Nesse consciência. caso, vontade e desejo são sinônimos. São a mesma coisa. A gente pode pensar vontade, desejo, querer, esforço, ele usa todas essas palavras para se referir a essa força, porque não é uma força de qualquer tipo, é uma força que busca, ela quer, ele usa o querer direto para se referir a essa força. Né? Então, não é uma força assim, embora ela não tenha uma finalidade, nem um fundamento, ela é uma força que fica buscando sua própria satisfação. E, no entanto, não existe para ela uma satisfação última. Justamente porque se a gente diz que existe para a vontade uma satisfação última, a gente estaria atribuindo para ela uma finalidade. E finalidade, diz ele, é coisa do princípio de razão, é coisa de quem pensa em termos de causalidade, temporalidade, para dizer que no futuro essa sequência vai chegar em algum lugar. Para ele, não. Para ele, a vontade é uma força desejante, insaciável, incontrolável, sem fundamento, cega, que nos arrasta e arrasta com ela todos os seres e faz com que eles venham a existir, faz com que eles permaneçam existindo, faz com que eles briguem entre si por mais satisfação, até que eles mergulhem novamente no abismo do não ser, que não é o não ser, é retornar a se fundir com essa força única que atravessa todos os processos. Agora, veja, Ele é o homem do desejo. ele é o homem do desejo, é por isso que eu digo assim, há aí um deslocamento, uma originalidade nesse pensamento, que é justamente o trazer ao primeiro plano da experiência humana e da experiência da própria realidade essa dimensão do desejo, essa dimensão Sim. que mais tarde você pode chamar de pulsão, né? Que é uma força inconsciente, porque não depende da consciência nem pode ser por ela controlada, que busca uma satisfação que, no entanto, é insaciável, e isso não faz com que ela pare de se movimentar, ela é movimento. Né? Por isso, é tão diferente da tradição, porque no fundamento do mundo e da vida não está algo fixo e imutável, não está algo sobre o que possamos repousar, não está algo que nos dê segurança, não está algo com que possamos contar para... Justamente, a ideia de fundamento é essa, né? Aquilo que você faz toda uma preparação do terreno para construir um edifício sobre o fundamento. E esse edifício é tão mais estável e seguro quanto mais estável e seguro é o fundamento. Quando você faz da vontade o fundamento da experiência humana e de mundo, é um fundamento esquisitíssimo, que é um fundamento que é um não fundamento ao mesmo tempo, porque ele é movimento, é um ir em direção que nunca chega a lugar nenhum, mas continua indo. E nesse ir vai arrastando tudo consigo nessa efervescência do movimento do mundo. O mundo está em movimento, né? Todas as coisas estão em movimento. E o Schopenhauer diz, essa força ela está atuando na força magnética que leva o ponteiro da bússola para o norte, ela está atuando na força da gravidade que faz com que os planetas se atraiam e fiquem numa determinada configuração, ela está presente no movimento da planta que cresce em direção ao Sol, ela está presente no movimento dos animais em busca de alimento, em busca de parceiros sexuais, em busca de sobressair dentro do seu bando, e ela está em curso na experiência humana, nesse monte de desejos e quereres que nós experimentamos ao longo da nossa vida e que vão nos levando para os mais diversos caminhos, sempre em busca de alguma coisa que, enfim, a gente Ela, conversa então, mais digamos sobre que isso mais para frente. é princípio de vida, né? Aí, nesse ponto, eu já te coloco mais uma pergunta, se é nesse campo que ele vai influenciar o Nietzsche. Onde é que assenta a influência dele sobre o Nietzsche? Que, pelo visto, o Schopenhauer não é nada platônico, né? Não é nada socrático. Não, pois é, A vontade não exata, pode ser equilibrada, ser regrada pela razão. Né? Aí, será que é aí de maneira nenhuma. ou não é? Exatamente, nem no nível pessoal, nem no nível social há qualquer chance
de se colocar à vontade sobre as rédeas da razão e da consciência. A vontade é o processo universal, a força universal que segue seu caminho e arrasta todos os seres consigo à existência, a permanecer na existência, as lutas por se desenvolver na existência, até que eles se desintegrem e retornem novamente a essa unidade fundamental. Antes ainda de falar sobre o Nietzsche, eu não posso deixar de pontuar que esse pensamento schopenhaueriano, que como já deve ter ficado claro até aqui, é muito diferente do que se fez em termos de tradição ocidental, metafísica, tem uma influência fortíssima do Oriente, né? Tem gente que ignora ou que nega essa influência do Oriente, mas é uma influência que o Schopenhauer declara o tempo todo nas suas obras, o tempo todo, desde o primeiro capítulo do Mundo como Vontade de Representação, ele está falando da grande influência que ele tem do pensamento oriental. E eu destaco alguns pontos assim que são inegáveis de influência. O pensamento oriental trabalha com a ideia de uma unidade primordial entre todos os seres da existência. E essa unidade encarnada ou personificada, não é personificada, mas essa unidade manifestada na forma de uma força, de uma energia universal que atravessa e permeia todos os seres e que os anima. É isso que os japoneses chamam de Ki, que os chineses chamam de Shi, que os indianos chamam de Prana. Tem uma força, uma mesma força que atravessa todas as coisas e as constitui, de maneira que nós, seres individuais, não temos acesso a ela a todo momento, porque nós estamos vivendo iludidos. Nós vivemos na ilusão provocada pelo véu de Maia, que é justamente essa nossa Essa ilusão da força, consciência individual, né? De maneira que eu acho que tem eu aqui, você aí, o computador aqui, o livro aqui, a garrafa ali, meu gato aqui, como sim. coisas individuais, seres individuais. E o pensamento indiano insiste muito nesse ponto. É preciso quebrar o véu de Maia para reconhecer ou para entrar em contato com a verdade do mundo, com a verdade da existência, que não é essa realidade que a gente vê como seres individuais, cada um no seu lugar, mas é a de uma mesma força, um mesmo movimento, uma mesma energia que atravessa e anima todas as coisas existentes. Essa é a verdade do mundo, do pensamento oriental. Então, você já Parece vê que aí a ela é uma influência força, é uma força única. é uma força única. Em algum Uma força momento, o única. Schopenhauer, da base, ele fez isso para que essa força fosse percebida como uma espécie de divindade. É uma força criadora, né? É uma ótima pergunta, mas veja que essa unidade ela tem mais uma característica muito forte do pensamento oriental e já muito rara no pensamento ocidental, que é a imanência. Essa força é absolutamente imanente aos processos que ela anima. Então, não há uma distância. Força criadora, que parece ser cega, mas ela direciona. Porque fala assim, olha, é uma força desordenada, mas desordenada por quê? Sob qual ponto de vista que ela é desordenada? Se ela coloca tudo em movimento, então ela mantém o que está aí como está, logo ela é ordenadora, não? Só que ela não é ordenadora sob o ponto de vista da racionalidade ocidental. Ela produz ordenação, só que de uma maneira que não é planejada, né? É isso, não tem um Sim. planejamento. Uhum. Ela anima as coisas e no próprio jogo conflituoso, harmonioso entre as coisas, elas vão dando origem a configurações que vão permanecer estáveis por um tempo e que vão se desintegrar depois e retornar para o movimento dessa força, né? Então, em nenhum momento ele abre possibilidade da gente divinizar essa força, até porque, mais uma influência oriental forte, essa força é radicalmente imanente a todos os processos que ela anima, de maneira que essa força não estava antes do mundo, não criou o mundo a partir de algum momento, não se pode rezar para essa força, pedir intervenções a essa força, porque ela é puro movimento de efervescência que carrega todos os seres consigo e não faz distinção entre esses seres, no sentido de ter seres preferidos dentro dessa movimentação universal, entende? Ela é pura força mesmo que vai. Sim, sim, entendi.
Uma outra questão, você falou aí logo no início essa questão da estética. São duas questões que eu quero te fazer aqui antes de colocar uma questão final. Essa questão da estética, né? Ele entendia muito de arte, ele apreciava muito a estética. Então, qual era essa visão dele sobre estética, né? Se ele via a estética como essa coisa que vai dar sentido à vida, sem ela a vida é um horror, né? Se isso também influenciou o Nietzsche, a visão que o Nietzsche tem de estética. E, paralelo a isso, voltando a essa questão do desejo, que parece que nele o desejo ele te leva aí para dois resultados, né? O sofrimento e o tédio, não é? O sofrimento quando você não realiza e o tédio quando realizado. Você poderia falar sobre essas duas questões, apesar de parece que são questões muito distintas, mas parece que em algum momento elas se aproximam. Não, são questões muito próximas. Inclusive, para responder, eu vou inverter a ordem. Assim, como é que essa vontade, essa força universal se manifesta na nossa vida? Se manifesta nesse monte de desejos, de buscas, de quereres que nos animam e fazem com que a gente vá atrás de objetivos sempre diferentes. Só que, como essa força em si mesma não tem um objetivo final, ela é insaciável e a gente experimenta essa insaciabilidade na nossa própria vida. É aquilo, o que você quer? Ah, eu quero um emprego. Aí chega no emprego, já não é mais aquilo, você quer manter aquele emprego, aí precisa se esforçar. Então, eu quero ser promovido, precisa se esforçar para buscar esse novo objetivo. E aí, uma vez que é promovido, não, eu preciso de mais, quero ser chefe. Aí chega lá, não era isso ainda. Agora, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Aí se aposenta, descobre outros problemas que não estavam dados para você antes. O que eu quero? Quero conquistar tal pessoa. Aí faz de tudo, se desdobra, conquista tal pessoa. Chega lá, aí descobre que vai ter aquele ajuste ali entre duas pessoas diferentes, singulares, e vem junto aquele monte de trâmites de relacionamento, ciúme, cobrança, tentar corresponder ao ideal que o outro fez, não sei o quê. De maneira que ele diz: essa nossa busca, esse nosso desejo de várias coisas, que é o que nos move o tempo todo, a gente está sempre buscando alguma coisa, querendo alguma coisa, somos movidos pelo desejo. Porém, cada objetivo satisfeito não tarda a demonstrar que não era exatamente aquilo que a gente queria. Né? Logo, assim, cada objetivo satisfeito não tarda a nos lançar no tédio, como ele dizia. E cada objetivo não satisfeito, por outro lado, nos faz sofrer imensamente, a gente fica naquele sofrimento, né? Aquela frustração terrível. Por isso ele diz que a vida humana é como um pêndulo que se desloca da esquerda para a direita entre a frustração de um desejo não satisfeito e o tédio por um desejo já satisfeito, de maneira que não existe nenhuma maneira de encontrar a satisfação final. Não tem um sentido para a vida dado metafisicamente que, se a gente se colocar nele, a gente vai atingir o objetivo final da vida e seremos plenamente felizes e satisfeitos de uma vez por todas. Não existe essa dimensão. A vida é inquietude provocada por esse desejo que, no nível mais essencial, nos anima e que ele próprio não tem qualquer ponto de saciabilidade, né? Não tem uma finalidade última, não tem saciedade possível. Apenas pequenas saciedades, pequenas satisfações que valem bastante, inclusive. Se você pensar no movimento do pêndulo, ele tem os seus extremos, mas tem muita coisa entre os extremos, né? Que são os vários prazeres, satisfações e pequenas frustrações que a gente pode ter entre os extremos do pêndulo. Para ele, nessa dinâmica, né, da vida humana, a arte ganha um poder fundamental. Assim, a arte, para ele, é fundamental. Pelo seguinte, a experiência estética, quando ela emerge de verdade, ela parece que consegue, nem que seja por um momento, nos arrancar dessa dinâmica insaciável, desejante, inquieta da busca por objetivos sempre ilusórios. Os objetivos brilham na nossa frente como se fossem aquilo mesmo. E aí, quando a gente chega lá, a gente se dá conta que era uma ilusão. A gente vive iludido, que a dinâmica do desejo traz consigo uma dinâmica da ilusão. Mais uma influência oriental, só que de origem budista, né? Essa ideia de que a gente está sempre desejando, que o desejo traz sofrimento e que a saída desse processo é apaziguar o desejo por um momento. Ele diz: a arte tem esse poder de apaziguar essa inquietação desejante, especialmente a música. Quando você ouve uma música que te toca muito profundamente, parece que você entra num outro estado de consciência, num outro estado existencial, em que o desejo é momentaneamente apaziguado
porque a arte consegue revelar para nós essa essência mais íntima do mundo, a vontade. E tem nessa contemplação, né, nessa espécie de contemplação do movimento eterno, insaciável, dessa força que atravessa todas as coisas, tem algo de apaziguador, porque a gente entende que todos os nossos objetivos que nos fazem sofrer tanto, nossos pequenos objetivos de vida, nossas pequenas conquistas, nossas pequenas frustrações, são muito pequenas, são muito mesquinhas diante dessa grandiosidade de uma força eterna que nos anima e anima todos os seres e movimenta todas as coisas, que move todas as coisas. Então, a arte traz para a gente essa dimensão que parece que consegue romper um pouco com as ilusões do princípio de razão, com as ilusões da nossa correria desejante, e nos lançar num espaço que é de quietude, ainda que momentânea. Ele diz que o mesmo efeito tem quando você se coloca diante de forças da natureza muito grandiosas, assim, uma grande tempestade, um grande rochedo, uma grande cachoeira, queda d'água, uma coisa do tipo. Você se sente tão pequeno ali naquele momento que você meio que entra em contato com essa dimensão insaciável e imparável da vontade universal, da grandiosidade dessa força que atravessa todos os processos, de maneira que as suas coisinhas cotidianas da vida, que te fazem sofrer e te dão pequenos prazeres, parecem insignificantes nesse momento. Essa é a grande beleza e o grande poder da arte, o grande sentido até ético da arte, né, no sentido em que ele traz uma transformação na nossa própria postura diante da realidade, na nossa maneira própria de experienciar a nossa própria vida. Então, a arte tem uma importância capital para o Schopenhauer. E, sem dúvida, tudo que eu fui trazendo até aqui são pontos de grande influência no pensamento do Nietzsche. Eu também me surpreendi por reparar, quando eu falo dessas coisas, que nem todo mundo sabe da grande influência que o Schopenhauer teve no Nietzsche. Nietzsche, como vocês sabem, foi um filho e neto de pastor, né? Ele cresceu numa casa paroquial, esperava-se que ele próprio fosse pastor, então ele tem essa relação muito forte com o cristianismo, com a fé cristã, só que desde muito cedo também ele começou a se interessar muito por literatura, por filosofia, começou a descobrir outras maneiras de pensar, começou a fazer ele próprio os pequenos exercícios filosóficos dele, chegava a conclusões que nem sempre batiam com as do cristianismo, de maneira que um belo dia, no inverno, em Leipzig, na juventude, ele está passeando pela rua e ele encontra num sebo um livro que o título chamou muito a atenção dele. Esse livro era O Mundo como Vontade e Representação, do Schopenhauer. Ele compra o livro porque achou o título interessante, leva o livro para casa e diz a lenda que ele ficou 2 dias só lendo esse livro, sem comer, sem dormir, só parando de vez em quando para extravasar o êxtase no piano. Era um livraço de milhares, 2.000 páginas, né, porque era numa fonte bem grande, e ele ficou lendo aquilo sem parar, e, cara, aquilo abriu para ele uma compreensão de mundo que tocou muito ele, pelo seguinte: o mundo de Schopenhauer é um mundo que funciona muito bem sem Deus, não tem Deus. Schopenhauer é um ateu convicto, ele se coloca sempre como um ateu, ele critica a tradição por ficar se debatendo com problemas do tipo, como é que um Deus perfeito pode criar um mundo onde existe o mal? Como é que um Deus perfeito pode criar o humano com o seu livre-arbítrio, que é capaz de fazer o mal? Ele fala, gente, vocês estão olhando para o lugar errado. Joga fora a ideia de Deus que esses problemas todos caem por terra. Vocês não estão tendo coragem de dar o salto e assumir uma postura ateia que resolve esses problemas. E isso bateu muito forte no Nietzsche, porque ele fala, caramba, é um mundo que funciona muito bem sem Deus, ao mesmo tempo em que não é um mundo da frieza empírica da ciência da época, né? Não é só choque mecânico de causas e efeitos que podem ser mensuráveis e medidos e descritos em sua frieza. Não, tem essa força que atravessa e anima todos os processos existenciais, tem essa valorização incrível da arte. O Nietzsche é um grande apreciador de arte, então ele se sentiu profundamente tocado, e nesse momento Nietzsche ganhou também um sentido para a vida. Eles, a partir de agora, eu sei o que eu quero fazer dessa vida. Eu quero ser filósofo, como Schopenhauer foi.
Por isso, Schopenhauer é o grande mestre de Nietzsche, embora não tenham se conhecido, mas a partir da obra pode-se dizer com certeza que Schopenhauer é o grande mestre de Nietzsche, dá um sentido à vida do Nietzsche, inclusive levando ele a assumir sua vocação como filósofo. Na verdade, é perceptível para quem conhece um pouco do Schopenhauer e do Nietzsche, a gente vê mesmo essa influência, né? Claro, o Nietzsche pegou, eu vejo também que tem algo do Rousseau no Nietzsche, principalmente ali do Rousseau do primeiro discurso, né? Que vai criticar a sociedade que urbaniza os costumes, a sociedade que civiliza o homem, né? Da questão da urbanidade, que ele vai, essa crítica que vai, principalmente o Rousseau do primeiro discurso, eu vejo muito ali do Nietzsche. Algumas expressões que o Nietzsche usa, fala, é só de onde ele tirou. Bem, essa é a vantagem de quem vem depois, né? Tem todo um Exato. legado aí atrás de si. E por falar em legado, mas antes de eu te perguntar sobre o legado dele para a atualidade, quero perguntar sobre um outro alemão, né? Qual era a relação do Schopenhauer e como é que ele enxergava esse outro filósofo. O Hegel, no caso. Principalmente Olha, da política. o Schopenhauer detestava o Hegel, né? Ele odiava o Hegel, e ele tinha uma razão que era assim, primeiro, né? O Hegel era uma celebridade filosófica na época de Schopenhauer. Hegel tinha se tornado uma espécie de filósofo oficial do Estado prussiano, de maneira que havia uma formação para os funcionários do Estado prussiano que passava pela formação em Hegel, né? Na leitura do Hegel. Ele era uma verdadeira celebridade na Prússia do Schopenhauer. E o Schopenhauer detestava a filosofia do Hegel, esse cara que fazia tanto sucesso e que ele enxergava ali naquela filosofia hegeliana, primeiro uma coisa muito obscura, aquela obscuridade toda, difícil de entender, né? Sempre contam que tempos depois de lançada a Fenomenologia do Espírito, os alemães compravam a versão em francês para ver se entendiam alguma coisa, que era um troço difícil de entender. Ele achava isso muito ruim para a filosofia, mas ele achava, acima de tudo, que aquilo não era nem filosofia, aquilo era uma teologia de baixa qualidade. Ele era uma teologia que falhava em ser teologia, porque ficava tentando se dar áreas de filosofia, e uma filosofia que falhava em ser filosofia, porque ficava com uma base teológica de fundo o tempo todo naquele pensamento. Coisa do espírito absoluto, que tem um percurso racional, a ideia de progresso racional da história. Schopenhauer disse, isso é loucura. Não tem progresso racional na história, tem uma mesma força que anima toda a existência desde o princípio dos tempos. Não tem centralidade da experiência humana do ponto de vista dessa força, o absoluto. O que o absoluto tem a ver com a experiência humana? Tem nada, diria Schopenhauer. O absoluto é o furor dessa vontade que anima tudo e que não está nem aí se esse humano um dia estava na caverna, no outro dia estava em feudos medievais e no outro dia está num estado cheio de leis supostamente racionalmente construídas. O Kant e o Hegel chamam isso de progresso. O Schopenhauer não vê progresso nenhum do ponto de vista da força, da vontade, não tem progresso nenhum. Ela é como o sol que brilha eternamente enquanto a Terra fica dando voltinhas ali achando que está no centro da experiência, mas para ele não. O centro da experiência é esse sol que brilha eternamente. De maneira que, depois do fracasso de público e crítica, né, do mundo como vontade de representação, Schopenhauer começou a batalhar espaço nas universidades para ver se conseguia dar algum curso e tal, e divulgar um pouco o pensamento dele, que ele achava muito superior a essa teologia filosófica do Hegel, e ele chegou a conseguir, né, conseguiu um contrato por um curto período de tempo na Universidade de Berlim, que era nada menos onde o próprio Hegel dava aulas super badaladas, super lotadas, né? Ele era uma celebridade filosófica, como eu disse. E no início do semestre, justamente quando ele consegue ser contratado, Schopenhauer, ele vai à direção do curso de filosofia e diz: eu faço questão que vocês marquem a minha aula no mesmo dia e no mesmo horário da aula de Hegel. Então, se era terça-feira, 3 horas, a aula do Hegel, ele foi lá e falou, faço questão que seja terça-feira, às 3 horas. Aí os caras da diretoria, vendo que aquilo não ia dar certo, mas Schopenhauer, para que isso? Não tem o menor sentido. Você sabe que as aulas do Hegel são muito cheias. Marque em qualquer outro dia, qualquer outro horário. Não, eu só vou dar aula se for no horário do Hegel. Os caras, a contragosto, marcaram e
dito e feito, né? O curso do Hegel tinha gente até saindo para fora da porta, se apinhando nos corredores para ver alguma coisa lá de dentro, e os cursos do Schopenhauer tinham 3, 4 alunos. Muito, e num auditório grande, né, daquelas universidades alemãs do século XIX, 3, 4 alunos. Um fracasso retumbante a experiência dele como professor universitário. Logo foi demitido, claro, não renovaram o contrato dele, e eles se separam de uma maneira também curiosa. Lá na época não tinha esse Porque, concurso público, né? não tinha esse negócio de concurso público e tal, e eles se separam também de uma maneira curiosa. Foi numa epidemia, justamente, de cólera, que estava acometendo Berlim. Schopenhauer catou tudo, fugiu e foi para Frankfurt, que fica longe de Berlim, e o Hegel morreu nessa epidemia de cólera. Morreu de cólera. E Schopenhauer viveu muitos anos ainda lá em Frankfurt. Ficou por lá. Pois é, isso mostra a questão quanto que o desejo cega o homem, né? Ele quis bater de frente com ele. Sim, ele quis bater de frente com o Hegel. E você sabe que eu sinto que essa história, né, que a gente conta anedoticamente, mas ela tem muito assim, ela é muito significativa, porque me parece que realmente o Hegel ele abre todo um campo de influências para um certo lado da fenomenologia, da virada linguística e etc., enquanto Schopenhauer abre toda uma outra via que vai por Nietzsche, pela psicanálise, por outras vias, sabe, que pensam essa radicalidade de uma experiência inconsciente, como desejante, como pulsional. Isso é muito forte. Assim. Para finalizar, professor Diogo, me diga aí qual é a importância do legado do Schopenhauer para os nossos tempos? Que tipo de ideias? Você já falou um pouco disso, só para a gente finalizar, fechando aí, falando um pouco aí dessa importância do legado dele para os nossos tempos. Olha, João, me parece que o Schopenhauer é um pensador fundamental para todo o desenvolvimento do pensamento contemporâneo, embora nem sempre reconhecido como tal. Muita gente ainda toma ele como um romântico, como um poeta, um cara que não teve grande influência, mas pelo que eu expus aqui, você pode pegar um pouco assim da gravidade do pensamento do Schopenhauer enquanto quebra e originalidade em relação à tradição metafísica ocidental, de maneira que ele é uma influência fundamental para o Nietzsche, que por sua vez é uma influência fundamental para todo o pensamento contemporâneo, para um Heidegger, para um Deleuze, para um Foucault, para um Derrida. Essa galera não existiria sem Nietzsche, que por sua vez não existiria sem Schopenhauer. Também é uma influência fundamental da psicanálise, a ideia de que o que nos move no nível mais fundamental, inconsciente, é uma força pulsional, né? São forças pulsionais, tem uma influência direta de Schopenhauer, às vezes negada e às vezes assumida pelo Freud, dependendo do momento dele. Tem alguns textos em que ele assume essa influência, coloca Schopenhauer como o cara que justamente descobriu a primordialidade dessa força desejante em relação à razão e à consciência. De maneira que é uma influência que é inegável em todo o desenvolvimento do pensamento ocidental, futuro, contemporâneo, e nos ajuda, eu tenho isso com muita clareza, nos ajuda a compreender muitos processos do mundo contemporâneo que, sob o ponto de vista de uma metafísica da razão, da consciência, do fundamento, a gente não entende e a gente fica batendo cabeça tentando entender como é que circula tantas fake news e as pessoas acreditam, porque a gente pensa que não é, como é que seres racionais e conscientes lidam com a informação de maneira tão ingênua e não com um trato racional e consciente? Como é que existe autoritarismo político com um discurso tão raso, tão vazio, e as pessoas comprando cegamente? Como é que existe recrudescência de fanatismos religiosos em pleno século XXI? Sob o ponto de vista da razão e da consciência, a gente não entende. Mas sob o ponto de vista da vontade, do desejo, da pulsão, tudo isso se torna muito claro. Pode não ser agradável de entender, agradável de ver, mas se torna muito claro. Se o que nos move é o desejo vai atrás do que promete a ele satisfação. Logo, na lida com informações, o que está em jogo, em primeiro lugar, não é se a informação é verdadeira ou falsa, é se ela me satisfaz ou não. Quando a gente vai para o campo da política,
A política, nessa tradição racional, consciente, se decide através do diálogo racionalmente construído. Mas isso se sustenta na realidade? Se a gente pensa pelo lado do desejo, das forças desejantes que compõem e atravessam a humanidade, você entende todo tipo de experiência política, aquelas que parecem mais racionais e aquelas que parecem menos racionais. Então, ele ajuda a gente a entender muitos processos contemporâneos que, sem essa ferramenta da vontade, do querer, do desejo, ainda preso a uma tradição da metafísica, do logos, da razão e da consciência, a gente fica batendo cabeça e não entende. Sim, sim. À medida que você vai falando, não sei se ele chegou a ler, mas eu vejo muitas semelhanças assim entre ele e o Maquiavel. Não sei se ele chegou a ler Maquiavel. Mas primeiro por essa experiência, um filósofo que aprende observando, que conheceu culturas diferentes, né, que aprendeu arte vendo o Maquiavel, um homem que aprendeu com a experiência. E segundo, ao falar dos desejos, que o Maquiavel que vai dizer isso, que nós temos a natureza que é infinitamente desejante, e aquilo que nós desejamos é finito, nós nunca vamos estar plenamente satisfeitos com o que nós queremos, né? Ou seja, com aquilo que a gente consegue alcançar. E o Hobbes pegou isso do Maquiavel, né? No seu Leviatã, e construiu toda a sua filosofia política, né? Ou seja, tem que pagar direitos autorais para Maquiavel. Então, tem algumas semelhanças aí, né, do Schopenhauer com o Maquiavel, principalmente nesse campo aí dos desejos, e que esse desejo que põe tudo em movimento, e no campo da política, de fato, Maquiavel está falando, ela não opera em grande medida pela ótica da racionalidade do debate, né? É as pulsões que estão aí. Agora, tá, o Maquiavel admite uma possibilidade de regrar essas pulsões, né? Canalizar, não eliminar, mas canalizar. Então, eu vejo essa semelhança. Não sei se o Schopenhauer chegou a ter contato, né, com os escritos do Maquiavel. Olha, eu acho muito possível que ele tenha lido Maquiavel, porque ele era um cara muito culto, era um leitor compulsivo de história da filosofia. Então, embora ele declare muito ter lido Kant e Platão, mas não é de se imaginar que ele não tenha lido outros autores da história da filosofia. Ele chega a falar de Spinoza, que por alto, que parece ter sido uma influência forte para ele, embora ele não declare tanto. E é muito possível, quase se tivesse que apostar, eu diria que sim, né? Deve ter sido um leitor de Maquiavel também, que tem sim essa pegada, essa influência, me parece, no Schopenhauer, no Nietzsche, que é de uma tentativa de ler as coisas pelo que elas mostram e não pelo que elas deveriam ser. A tradição da razão, da consciência, do logos, é muito assim de estabelecer como as coisas deveriam ser e ficar julgando a realidade como errada, né, em relação ao que ela deveria ser. Então, a política não está se comportando direito porque as pessoas não estão resolvendo tudo no diálogo. O sentido da história não está... A história não está andando para o lado certo porque, segundo a teoria que a gente tem, o sentido da história devia ser um. Não, esses caras olham para a realidade e falam, o que a realidade está me mostrando? Tá, é conflito de interesse, de desejo, a sobreposição de poder sobre poder. Que eu faço com isso, dado que é assim? E aí os caras partem daí. Então, acho que tem uma influência, assim, tem uma Sim, influência. sim. Bem, como você falou do Spinoza nem cita o Maquiavel, então é provável. Influência, né? Muito bem, professor Diogo, o papo está muito bom, mas eu vou deixar para conversar contigo uma outra ocasião. Já o convido a voltar aqui numa outra ocasião para nós falarmos mais de Schopenhauer, Nietzsche ou outros assuntos aí da filosofia. Obrigado, professor, por ter abrilhantado hoje aqui o meu canal. Maravilha, João. Sou eu que agradeço muito essa oportunidade, esse convite. Para mim é um grande prazer participar aqui com você, contribuir aqui com o seu canal. Continue com esse trabalho que está tão bacana e vamos fazer mais contribuições aí. Espero você lá no meu canal muito em breve. Certo, certo. Dependendo do dia que você está acompanhando esse vídeo, né? Ou seja, hoje, segunda-feira, 5 de abril, nós estamos gravando. No dia 7 de abril, próxima quarta-feira, eu estarei no canal do professor Diogo, fazendo uma análise da conjuntura política atual a partir do meu livro, Política e Conflitos, o que Maquiavel nos ensina. Dependendo do dia que você estiver assistindo, né, eu já estive lá e você pode ir lá no canal do professor, consultar nas playlists que ficou gravado, né, essa nossa conversa. Isso aí, canal Oficina de Filosofia. Procurem lá, se inscrevam e acompanhem. Exatamente, tem muita coisa boa lá. E para você que nos acompanhou até aqui, caso você tenha esquecido,
Deixe o seu like nesse vídeo, comentários, perguntas, inquietações. Como eu disse no início, a sua pergunta ou seu comentário poderá gerar uma nova discussão, uma nova gravação. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. O meu abraço, nos veremos no nosso próximo vídeo.